Dentre os impérios citados, pessoal, o dos Incas é o mais extenso, porque ele surgiu por volta do século XII, na região onde hoje corresponde à cidade de Cusco, no Peru, tá? E esse império se expandiu pelo Equador, Peru, Argentina, Chile e Bolívia, olha só. E esse império de tão grande chegou a contar com cerca de 15 milhões de habitantes. Para a época e para a região, isso é gente pra dedéu, é muita gente. Gente o suficiente para a gente afirmar que esse império, pessoal, era tão grande, extenso e numeroso quanto ou mais do que os maiores impérios europeus do mesmo período, tá? Então, quando a gente fala em grandes impérios, impérios numerosos, impérios repletos de súditos, pessoal, não desconsiderem os impérios americanos, porque eles batiam pau a pau com os impérios europeus, tá? Tanto em tamanho, tecnologia, número de habitantes, os americanos não ficam atrás. Muitas vezes, inclusive, eles ganham, tá? Pessoal, esse império de tão grande como era de se esperar não era formado por um único povo, tá? Mas por vários povos. Eles costumavam ter em comum a língua, que era o quichua, mas não necessariamente era o quichua. Eram povos que tinham diferentes culturas, tradições, diferentes línguas, mas eles estavam unidos em função dessa língua, que via de regra era comum, e também, via de regra, eles estavam associados a um governo central inca, beleza? Professor, o que eles têm de notável? Fala pra gente. O cultivo de abacate, batata, quinoa, sabe? Quinoa, aquelas coisas de fortão, de gente saudável, que nojo, prefiro coisas gordurosas. Milho, além da construção de estradas e sistemas de irrigação bastante complexos. Ah, vocês pensavam que era só os romanos que criavam arquedutos maravilhosos, né? Não, senhores. Os incas também tinham seu sistema de irrigação bastante complexo e bastante útil. Muito bons. Utilização de lhamas e alpacas para carne, também para o transporte de mercadorias, de coisinhas. A pele delas era muito bem utilizada, porque nos Andes é frio. E pessoal, não sei se vocês sabem, mas vocês sabem qual a diferença entre a lhama e a alpaca? Não, eu também não sei. Se alguém souber, me fala depois, eu fiquei curioso. Eu acho que uma cospe e outra não, sei lá. Aí, não, eu tô brincando, eu sei que não vai ser só essa diferença. Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso, depois vocês me contam. Galera, o que mais? Engenharia notável. Professor, dê um exemplo. Machu Picchu, sabe aquela cidade bem legal que todo mundo quer visitar? Então, a cidade que está acima das nuvens. Galera, subir até lá. Fazer uma cidade na qual o espaço para a produção de produtos agrícolas dependeu do escalonamento ou da criação daqueles degrauzinhos, sabe? Vocês já viram aqueles degrauzinhos nos quais é plantado coisinhas? De forma a aproveitar melhor o solo em um terreno montanhoso? Então, senhores, isso demanda muita ferramenta, muito braço, muita matemática e muita engenharia. Só assim para se viver em regiões tão altas e tão pedregosas quanto os Andes. Mas mesmo assim os caras conseguiram. Afinal de contas, ciência, como diria Jess Pinkman, science. Não, depois disso ele fala um palavrão, não vou falar aqui, tá? Porque eu tenho muito respeito pelo ouvidinho infantil dos senhores. Crianças, que mais? Sistema contábil facilitado por ferramentas chamados quipos. Era uma ferramenta formada por uma série de cordinhas. Parece um pouquinho um ábaco, tá? Eu não confesso, eu não sei dizer para os senhores como funcionava essa ferramenta. Mas por meio dela, a contabilidade podia ser feita com maior precisão, tá? E a partir dela, a economia, o sistema financeiro dos Incas foi muito bem definido, muito bem trabalhado e se desenvolveu um bocado, afinal de contas. Com uma calculadora assim, o tataravô da calculadora, a situação era um tanto quanto mais fácil, melhor de contar no dedo, né? Crianças,
Todavia, como vocês bem sabem, esses impérios acabaram ruindo. Esses impérios foram conquistados. Houve a conquista da América e, consecutivamente, a colonização espanhola. Afinal de contas, quem promoveu aquelas conquistas foram os espanhóis. Professor, no começo da palestrinha você disse que a história desses impérios é muito mal contada, a gente poderia se aprofundar muito mais na história dos mesmos. Galera, saibam os senhores que a história é contada pelos vencedores. Aqueles impérios magníficos perderam, tá? Eles foram derrotados, eles foram conquistados pelos espanhóis. A história, portanto, costuma ser contada sob a perspectiva dos europeus, ou seja, a perspectiva dessas tribos acaba ficando um pouco de lado, ao passo em que muito da história dessas tribos, desses impérios americanos, ficam relegados ao esquecimento ou à pouca exploração, tá? Mas sabe, os senhores, há uma riqueza material fantástica, a gente pode estudar muita coisa sobre os mesmos. Convido os senhores a se aprofundarem nessa parte da história. Vou publicar materiais que facilitarão isso a vocês. Crianças, o que eu quero que vocês saibam? A colonização espanhola, galerinha, nas Américas, começou pela região onde hoje é o Caribe. Sabe o Caribe? Aquele lugar lá muito chique que você vai lá nadar com os golfinhos. Eu tô sempre lá, direto tô lá, todo fim de semana. E o contato com as tribos lá existentes pautou-se no primeiro momento com trocas comerciais e alianças político-militares. Professor, alianças político-militares? Como assim, Raul Sou? Galera. Como eu bem disse para vocês, tá vendo esses caras aqui, ó? Eu já passei. Tá vendo esses caras aqui? Contei para os senhores que essa era uma tribo bastante belicosa, bastante guerreira, bastante dominadora. E pessoal, quando a gente tem uma tribo belicosa, guerreiro e que domina geral, é de se esperar que inimigos sejam criados, tá? Os astecas, portanto, esse aqui, ó, tá vendo os astecas? Eles conquistaram o ódio, a inveja e a desavença por parte de uma série de outras tribos. Desavenças, inimizades essas que foram muito bem trabalhadas pelos espanhóis, que utilizaram dessas antigas rixas históricas para fazer alianças e jogar americanos contra americanos. Nossa, professor, eles aproveitaram de tretas antigas para aproveitar de estudo e acabar facilitando o sistema de colonização? Sim, senhores, foi isso mesmo que aconteceu. Mas saibam, senhores, que os americanos os grandes impérios americanos não foram vencidos necessariamente por meio do confronto direto, né? Esses impérios foram invadidos e massacrados. Não foi bem assim. Na verdade, o que dizimou grande parte dessa população, pessoal, foi uma arma secreta improvável, utilizada pelos europeus. Professor, uma arma secreta que foi utilizada pelos europeus, mas improvável, como assim? Galera, 75% da população originária do Caribe desse período foi dizimada em função de epidemias de sarampo, gripe e varíola. Nossa, professor, gripe? Como assim? Doenças assim que já não são tão marcantes hoje em dia? Como que dizimou tudo isso da população? Galera, pra gente, gripe, talvez, assim, nada demais, né? Mas imaginem para aqueles indígenas que não contavam com anticorpos, que pudessem enfrentar essas doenças que na Europa já existiam havia séculos. Mas nas Américas não. A mesma coisa que o corona hoje em dia. Nós não temos anticorpos que possam combater uma doença desconhecida.
Os americanos não contavam com anticorpos que pudessem combater esses vírus, tá? Isso é insano. Os indígenas acabaram sendo dizimados, parte considerável deles em menos de um século. Por exemplo, aquela região onde hoje é o Caribe, 75% dos indígenas que lá habitavam foram dizimados em menos de um século. Isso é um número gritante, galerinha. Esse é um número assustador. Mas foi isso que aconteceu, tá? E matemática básica. Menos indígenas, mais fácil para que os espanhóis pudessem vir e dominar aquelas regiões. Dominar os indígenas, suas terras e riquezas. A colonização espanhola então cresce e floresce, já que o número de indígenas diminuiu bruscamente. Falo mais para os senhores, mas falo mais apenas no próximo bloco.